Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 1 desse novo trimestre sobre a educação cristã. O título da lição número 1 é Educação no Jardim do Éden. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu me uno aos meus irmãos para te adorar. Estamos aqui buscando a tua bênção, buscando a direção do Espírito Santo para entendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar sobre a educação cristã. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo e fala ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A educação no jardim do Éden. Verso áureo: eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Jó 36, 22. Deus criou o jardim do Éden e colocou ali Adão e Eva e fez do jardim do Éden uma sala de aula. Nessa sala de aula, o professor era o próprio Deus e os alunos eram Adão e Eva. Aquela sala de aula estava ornamentada com as belezas criadas por Deus. A natureza era o compêndio e o próprio Criador, o instrutor, e os pais da família humana, os alunos. O Senhor foi o fundador, foi o diretor e o professor dessa primeira escola. Mas o que aconteceu? O que deu de errado? Este é o assunto e são as respostas que nós estaremos buscando através do estudo dessa semana. Na parte de domingo, a primeira escola. A primeira escola criada por Deus, o Jardim do Éden. Embora não pensemos no Jardim do Éden como uma sala de aula, mas era realmente uma sala de aula. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram no Jardim do Éden, mas provavelmente não foi muito tempo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2 e vamos ler os versos 7 até o verso 23. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida estava no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cusi. E o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, aqui no capítulo 2 e o verso 7, menciona que Deus formou o homem do pó da terra. Deus o criou. Foi uma criação especial. Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Você não tem uma alma, você é uma alma. Eu sou uma alma vivente. Todos aqueles que têm um corpo e têm um fôlego de vida, eles são almas viventes. Queridos, o nosso corpo veio do pó da terra e o nosso fôlego de vida veio de Deus. Quando os dois se uniram, nós nos tornamos então almas viventes, criadas à semelhança de Deus no reino espiritual de Deus. Deus tomou sobre si a responsabilidade de plantar um jardim. É exatamente o que diz no verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. A intenção de Deus era que o jardim do Éden fosse uma escola, uma sala de aula, onde Deus seria o professor, Adão e Eva seriam os alunos, a natureza seria o compêndio. E o verso 9 nós lemos: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, milhares e milhares de árvores frutíferas, todas para serem comidas deliciosamente pelo casal que Deus criou. E Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida.
a árvore da vida que produziria vida plena, vida eterna para Adão e Eva. Mas no meio do jardim foi colocado também a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore da qual Adão e Eva não podiam comer. Queridos, Satanás, um anjo caído, que foi expulso do céu com 1/3 dos anjos do céu, ele poderia tentar Adão e Eva somente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás não poderia andar por todo o jardim do Éden, não. Ele não poderia tentá-los em todos os lugares do jardim do Éden, somente na árvore da ciência do bem e do mal. Por isso Deus disse para eles não comerem, não tocarem nesta árvore. E aqui diz o verso 10, que o jardim do Éden tinha um rio, um grande rio, que se dividia em 4 braços. O primeiro braço era chamado Pison. Ninguém tem conhecimento deste rio Pison, não mais. E o segundo braço era Gion. Também não temos conhecimento deste segundo braço, Gion. Mas, queridos, ainda existem o terceiro e o quarto braços destes rios. Aqui diz que o terceiro braço era o Tigre, ele existe ainda até hoje, e o rio Eufrates também. Queridos, por estes nomes mencionados por Moisés, lembrem-se que Moisés escreveu a Bíblia cerca de 1500 anos antes de Cristo. Portanto, cerca de 2500 anos após a entrada do pecado no mundo. E esta é a localização que Moisés nos deu do Jardim do Éden, mencionando Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os rios Tigre e Eufrates, eles existem ali na Mesopotâmia, hoje conhecida como a região do Iraque. E aqui no verso 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus deu um trabalho para Adão e Eva: guardarem o jardim, cultivarem o jardim, lavrar a terra, trabalhar com a terra. Eles deveriam fazer este trabalho. Deus não criou o ser humano para a ociosidade. Por isso Deus diz: 6 dias trabalharás. Deus quer que você trabalhe. E o verso 16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há pessoas que perguntam se Adão e Eva foram criados mortais ou imortais. Eles foram criados mortais. Por quê? Porque Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O ser humano, ele é mortal, ele pode morrer. A única palavra imortal que aparece na Bíblia está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós lemos aqui no capítulo 1. No capítulo 1 e o verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a única vez em que a Bíblia menciona a palavra imortal e está se referindo a Deus. Não existe em você, não existe em mim, no ser humano, nada imortal. Nós somos mortais. Por isso Deus disse em Gênesis 2,17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E os anjos? Os anjos são mortais ou imortais? Queridos, uma pergunta: os anjos podem morrer? É óbvio que sim, os anjos podem morrer. E os anjos maus, os demônios, aqueles que seguiram a Satanás, eles serão queimados, eles serão mortos, eles serão destruídos. É assim que diz aqui em Apocalipse capítulo 20 de Apocalipse, e o verso 10, diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estava a besta e o falso profeta. E também convido você para ler Mateus capítulo 25, e o verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Portanto, queridos, o diabo e os seus anjos serão queimados, eles se tornarão cinzas. Essa é a prova de que eles são mortais. Algumas pessoas pensam que pelo fato dos anjos maus estarem vivendo até hoje, Satanás estar vivo até hoje, ele é imortal. De maneira alguma. Ele está simplesmente aguardando o momento em que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e será queimado e se tornará em cinzas,
porque é isso que diz em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28 e o verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Satanás vai ser transformado em cinzas. Portanto, eu sou mortal, os anjos são mortais, Adão e Eva foram criados mortais, porém, eles tinham a promessa da imortalidade se fossem obedientes. Agora, queridos, voltando para Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, vamos ler então o verso 18. A Bíblia aqui nos diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Foi ideia de Deus de criar uma esposa para Adão. O verso 19 diz: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Eva não foi feita dos pés de Adão e nem da cabeça de Adão. Não foi feita dos ossos dos pés para não ser pisada ou desprezada como sendo inferior. Também não foi feito da cabeça para que não tivesse o pensamento de que deveria dominar Adão. Mas aqui diz, foi feita da costela de Adão. A costela está bem ao lado. Por isso a mulher deve ser protegida, estar ao lado, não abaixo, não acima do homem, mas estar ao lado como uma companheira, sendo amada e protegida por ele. Aqui diz o verso 24: Portanto deixará o varão ao seu pai e à sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Na sala de aula, que era o jardim do Éden, Adão e Eva deveriam estar sempre juntos. E por que deveriam estar sempre juntos? E por que Adão deveria proteger Eva? Porque o pecado já existia. O pecado, queridos, não surgiu na terra. O pecado surgiu no céu. Lá no céu, na presença de Deus, ali vivia um anjo chamado Lúcifer. E foi ali que se originou o pecado. Foi na mente, no coração de Lúcifer que nasceu o pecado. O pecado não veio de um outro planeta. O pecado não veio de uma outra galáxia e entrou em Lúcifer. Não, queridos. O pecado surgiu, nasceu dentro de Lúcifer. E ele não poderia culpar a ninguém por isso. Porque o pecado surgiu porque ele se corrompeu por causa da sua formosura. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, nós lemos aqui nos versos 14 em diante. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Está percebendo? Ele foi criado perfeito, porém um anjo perfeito com livre arbítrio, porque Deus dotou todas as suas criaturas do livre arbítrio, da liberdade de escolha. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O verso 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. O pecado surgiu no coração de Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e ele foi expulso do céu, exatamente como diz em Apocalipse 12, verso 7 em diante. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e vamos ver então o verso 7 em diante. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Portanto, queridos, a Bíblia deixa claro de que o pecado surgiu no céu. Lúcifer foi expulso do céu com todos os anjos que o seguiram, e eles foram expulsos para a terra, o planeta Terra.
O planeta Terra, nesta ocasião, era sem forma e vazio, e havia trevas sobre a face do abismo. Por quê? Porque Lúcifer foi expulso do céu antes daquele primeiro dia da semana da criação, antes de Gênesis capítulo 1 e o verso 3. Aqui diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Antes deste primeiro dia da semana da criação, Lúcifer já tinha sido expulso do céu com os seus anjos, e foram expulsos para onde? Para o planeta Terra, que ainda era sem forma e vazio, exatamente como está em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para este planeta escuro, sem forma e vazio, foi lançado Satanás com seus anjos, exatamente como diz lá em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Agora, queridos, tudo isso aconteceu antes de Adão e Eva terem sido criados. Portanto, quando Deus criou Adão e Eva no sexto dia da semana da criação e plantou um jardim chamado Jardim do Éden, para que Adão e Eva vivessem ali, morassem ali, cultivassem o jardim, Adão e Eva foram instruídos, orientados por Deus sobre a existência deste anjo caído que trouxe com ele a terça parte dos anjos do céu. Por isso Adão deveria proteger Eva. Por isso eles, como uma só carne, deveriam estar sempre juntos, trabalhando juntos, andando juntos, para que Adão protegesse Eva. Eles sabiam que o inimigo estava no Jardim do Éden. Eles sabiam que a árvore da ciência do bem e do mal era o único lugar onde Satanás poderia tentá-los. Portanto, eles não eram ignorantes sobre a existência deste inimigo de Deus, de Satanás e dos seus anjos. Na parte de segunda-feira, a intromissão. Intromissão de quem? O pecado tem um nome próprio, e o nome é Satanás. Adão e Eva viviam felizes no Jardim do Éden. Tudo que Deus criou era muito bom, tudo que Deus criou era agradável, mas em Gênesis capítulo 3 surge no cenário a serpente. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3 e vamos ler a partir do verso 1. Aqui diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva se afastou de Adão e se aproximou da árvore da ciência do bem e do mal. E Satanás, camuflado numa serpente, falou. Animais nunca falaram e não falam, mas era Satanás falando através da serpente. Eva, olhando para a serpente, dava a entender que era a serpente que estava falando. Era algo desconhecido? Era algo novo para ela? O que Eva deveria ter feito? Ela deveria ter fugido. Ela deveria ter corrido para junto de Adão e explicado o que estava acontecendo. Ela poderia ter dito a Adão: olha, Adão, eu me aproximei da árvore da ciência do bem e do mal e ali existe uma serpente que está falando. Queridos, ela poderia ter consultado Adão, ela poderia ter consultado Deus, mas ela não fez nenhuma e nem outra coisa. Ela começou a falar com a serpente, conversar com Satanás. Com Satanás não devemos conversar. Existem pessoas que vão expulsar demônios e eles têm o costume de conversar com o demônio. Queridos, nós não deveremos conversar com Satanás, com endemoniados. Nós deveremos expulsá-los em nome de Jesus, pelo poder de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, Eva ingenuamente começou a conversar. E o verso 2, capítulo 3 de Gênesis, verso 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Era exatamente isso que Satanás estava esperando, uma resposta de Eva, um diálogo com Eva. E o verso 4 diz: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Esta é a primeira grande mentira proferida por Satanás. Certamente não morrereis. Deus tinha falado em Gênesis 2:17, certamente morrerás. E agora Satanás diz, não morrerás. Queridos, foi Satanás que inventou este conceito de que a alma é imortal, de que o homem é imortal. Nós não temos nada imortal em nós. Como já dissemos, a palavra imortal só aparece uma vez na Bíblia, lá em
1 Timóteo capítulo 1, e se refere a Deus, nunca ao ser humano, nem aos anjos. Hoje existem mais de 42 mil igrejas cristãs e a maioria esmagadora acredita que a alma é imortal. As religiões pagãs como o islamismo, o budismo, o shintoísmo, hinduísmo, todas estas religiões pagãs acreditam que a alma é imortal. Mas de onde veio esta ideia de que a alma é imortal? Não veio da palavra de Deus, veio de Satanás, que disse: certamente não morrereis. Agora leia comigo Gênesis capítulo 3, verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Queridos, em Gênesis capítulo 1 e o verso 27, diz que o homem e a mulher, eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Aqui diz: e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nós já fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então por que nós gostaríamos de ser como Deus? Nós somos semelhantes a Deus. Mas queridos, nós nunca seremos deuses. Nunca seremos deuses. Até este momento, o mal já existia, porque surgiu no céu. Mas Adão e Eva ainda não conheciam o mal. Deus já conhecia o mal. Deus já tinha trabalhado com o mal desde a expulsão de Satanás do céu. E agora, Satanás desperta na mente de Eva o desejo de também conhecer o bem e o mal. Você não precisa conhecer o mal, meu querido irmão. Você não precisa conhecer a mentira. Você basta conhecer a verdade. Jesus disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que conhecer a verdade, nós temos que conhecer Jesus, nós temos que pregar a verdade. Não precisamos ficar pregando sobre a mentira. E agora vamos ler o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva foi enganada, ela pecou, mas ela pecou por engano. Mas Adão não pecou por engano, ele pecou conscientemente. Quando Adão viu Eva com aqueles frutos na mão, ele entendeu que ela tinha transgredido a ordem de Deus, ela tinha pecado. Adão poderia ter tomado a decisão de não pecar, ele poderia ter tomado a decisão de confiar em Deus e esperar para ver o que Deus faria com Eva. Mas Adão não confiou em Deus, ele decidiu pecar juntamente com Eva. Por isso ele tomou do fruto e comeu. Foi quando Adão comeu do fruto proibido que sumiram as vestes de glória que vestiam Adão e Eva. Eles eram vestidos com roupas de glória. Eles pertenciam ao reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sumiram aquelas vestes de glória. Diz aqui o capítulo 3 e o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Sumiram as vestes de glória. No exato momento em que Adão comeu do fruto proibido, morreu a natureza santa espiritual que ele tinha. Aquela natureza santa espiritual e glorificada que Adão e Eva possuíam, morreu esta natureza no exato momento em que Adão comeu do fruto proibido. Embora Adão continuasse vivendo mais 930 anos, diz aqui no capítulo 5 de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 e o verso 5 diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Queridos, o corpo de Adão viveu ainda 930 anos e ele morreu. Mas a natureza santa, espiritual e glorificada que eles tinham, por terem sido criados no reino espiritual de Deus, esta natureza glorificada morreu no exato momento em que ele comeu do fruto proibido. Por isso, queridos, todos os descendentes de Adão e Eva nascem já sem essa natureza santa, espiritual e glorificada que Adão e Eva tinham antes do pecado e que perderam por causa do pecado. Por isso, queridos, nossa natureza, ao nascermos da nossa mãe, é uma natureza simplesmente pecaminosa. Mas, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, existe esperança de perdão e de salvação, de restauração da natureza santa e espiritual. Através do novo nascimento,
exatamente o que Jesus disse lá em João capítulo 3. Exatamente o que Jesus disse em João capítulo 3 para Nicodemos. É o que tem que existir na sua vida, na vida dos nossos filhos. Nós precisamos nascer espiritualmente, porque ao nascermos da nossa mãe é um nascimento carnal, só com a natureza pecaminosa. Precisamos da natureza santa de Jesus, que só pode nos ser concedida pelo nascimento espiritual. Por isso Jesus diz aqui em João capítulo 3, ao conversar com Nicodemos, no verso 3, Jesus disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no verso 5, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você e eu precisamos nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito Santo é sermos gerados pelo Espírito Santo. Essa natureza santa de Jesus, com a qual ele já nasceu do ventre da Virgem Maria, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo já no ventre de Maria. Essa natureza santa, ela é gerada em você quando você nasce da água e do Espírito Santo. E nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo quer restaurar em você esta natureza, esta semelhança com Deus, porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, ao sermos gerados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Por quê? Porque a natureza santa de Jesus, ela é gerada em você. Isto não é obra de um momento, de um dia. Este é um processo. Quando nascemos da água e do Espírito, essa natureza santa começa a ser gerada e continua sendo gerada dia após dia, até que cresçamos mais e mais à semelhança de Jesus Cristo, alcançando a perfeição em Cristo Jesus na sua segunda vinda em glória e majestade. Na parte de terça-feira, negligenciando a mensagem. Queridos, quando Deus diz não, quer dizer não. Deus é muito claro, Deus é muito explícito naquilo que ele fala. Deus disse para Eva e Adão: não comam deste fruto, porque se comerem, morrerão. Deus é explícito, Deus é transparente, Deus é honesto, mas nada disso se aplica a Satanás. Satanás não é explícito, Satanás não é honesto, Satanás, a Bíblia diz que ele é astuto, que ele é sagaz, porque a Bíblia fala que a serpente era sagaz, astuta. Quando lemos Gênesis capítulo 3, nós percebemos que tanto Eva como Adão, eles negligenciaram a mensagem dada por Deus. Uma ordem direta dada por Deus: não comam do fruto desta árvore, da ciência do bem e do mal, para que não morram. Uma ordem direta, clara. E eles a transgrediram, negligenciaram a mensagem direta de Deus, confiaram em Satanás. Aqui em Gênesis capítulo 3, versos 4 a 6, nós lemos: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Não confiaram numa ordem direta de Deus, mas confiaram no engano de Satanás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Ao lermos o relato de Gênesis capítulo 3, nós entendemos que tanto Adão como Eva pecaram. Eva pecou por engano, porém Adão pecou conscientemente. Queridos, pecados por engano e pecados conscientes ainda continuam existindo cada dia. Cada dia nós estamos expostos às tentações de Satanás. Muitas vezes pecamos inconscientemente, pecamos por engano. Porém, na maioria das vezes, nós pecamos conscientemente. Todos os pecados conscientes na Bíblia são chamados de pecados de mão levantada. Pecados de mão levantada significam pecados voluntários, pecados planejados, conscientes. Quando você sabe que é pecado, quando você sabe que vai desagradar a Deus, mas você toma a decisão de pecar. Isto também é chamado de pecado de rebelião. A semelhança daquele homem, mencionado lá em Números capítulo 15. Em Números capítulo 15 se menciona a história daquele homem que, quando o povo de Deus se reuniu no sábado para adorar a Deus, ele não compareceu. Ele decidiu ir numa direção oposta.
ele saiu buscar lenha. Aqui diz em Números capítulo 15, lemos a partir do verso 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará para fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Este foi um pecado de rebelião, pecado de mão levantada, um pecado planejado. Quando todos se reuniram para adorar a Deus, ele decidiu sair conscientemente em rebelião contra o mandamento de Deus de guardar o sábado. Ele decidiu ir catar lenha. Queridos, existem pecados por ignorância, existem pecados inconscientes, mas existem pecados por rebelião, que são os pecados conscientes. Estes são os piores pecados, porque eles são planejados. O pecado de Adão foi um pecado consciente, porém, graças a Deus, existe perdão, existe graça também para aqueles que pecam conscientemente. Quando pecamos conscientemente, voluntariamente, o Espírito Santo continua trabalhando em nosso coração. Graças a Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo nos dá o arrependimento, conforme diz em Atos capítulo 5 e o verso 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Deus nos dá, através do Espírito Santo, o arrependimento. Quando nós reconhecemos e aborrecemos o pecado e tomamos a decisão de confessá-lo e abandoná-lo. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, conforme diz Provérbios, capítulo 28, verso 13. Aqui nós lemos: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Adão alcançou misericórdia, confessou o pecado, foi salvo em Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos perdoa sempre que pecamos, mas quando confessamos, precisa haver arrependimento. O meu apelo para você, meu querido irmão, é: confessemos e abandonemos todos os pecados conscientes. Vamos viver em paz com o nosso Deus. A porta da graça está aberta. Jesus ainda não lançou o incensário sobre a terra. O Espírito diz: vem. A esposa diz: vem. E quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Na parte de quarta-feira, recuperando o que foi perdido. O pecado nunca compensou. Não compensa pecar. Por mais atrativo, por mais prazeroso, não compensa o pecado. Ao escolherem obedecer à mensagem da serpente, Adão e Eva enfrentaram as consequências, a expulsão da sala de aula de Deus. Foram expulsos do jardim do Éden. Pense só no que eles perderam por causa do pecado. Valeu a pena? Não, nunca vale a pena pecar. Apesar da sua remoção física da presença do Senhor, os filhos de Deus ainda podem conhecer a sua bondade e o seu amor. Por meio da oração, serviço e estudo da palavra de Deus, podemos nos aproximar de Deus como Adão e Eva faziam lá no jardim do Éden, diariamente, através do estudo da Bíblia, através da oração, através desta comunhão direta com Deus. Nós estamos em contato com Deus, embora não estejamos vendo a Deus, embora não tenhamos a presença física de Deus, mas Deus nos ouve. Ele é onipresente. Onde o pecador clamar, onde qualquer alma clamar por misericórdia, por perdão, ali estará Deus ao seu lado, estendendo a mão, estendendo a graça. Por causa de Jesus e do plano da redenção, nós temos a esperança da salvação e da restauração ao nosso lar eterno. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos ler os versos 3 até o verso 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 3 a 11. Aqui nós lemos: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou
por sua glória e virtude. Você está percebendo? Visto que por seu divino poder nos deu quanto? Tudo o que você precisa, tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento de Jesus Cristo. Nós recebemos tudo. Deus não nos deixa faltar nada. E agora o verso 4 em diante, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina. Aleluia! Através da graça, através de Jesus Cristo, através do nascimento gerados pelo Espírito Santo, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Não existe um privilégio maior para mim e para você do que este. Embora expulsos do jardim do Éden, estamos sendo resgatados, reconciliados através de Jesus Cristo, através do plano da redenção, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus está nos libertando, estamos escapando da corrupção do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Não pensamos como o mundo e não vivemos como o mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que eu e você precisamos, Deus nos provê através do plano da salvação em Jesus Cristo. Temperança, paciência, piedade, amor fraternal, caridade, tudo isso nos é dado em Jesus Cristo. E aqui no verso 8 diz claramente que você e eu em Cristo Jesus não somos estéreis, ou seja, não somos árvores infrutíferas. Nós produzimos o fruto do Espírito Santo, que são os traços de caráter de Jesus em você e em mim. Aqui diz, verso 9, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Em nome de Jesus, nós somos purificados dos nossos antigos pecados. Não vivemos mais a velha vida, somos novas criaturas. Aleluia! E o verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Nós temos que fazer firme a nossa vocação, o nosso chamado, a nossa salvação. Não podemos duvidar disso. Nós poderemos fortalecer os nossos laços com Deus cada dia através da comunhão, do estudo da palavra de Deus diariamente. Você pode fazer isso independente de qualquer outra pessoa. Portanto, irmãos, procurem fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Você se firma na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem plena certeza de que está em Jesus, está salvo em Jesus Cristo, está perdoado de todos os seus pecados conscientes. E você pode me perguntar, e os pecados inconscientes? Não, queridos, os pecados inconscientes não nos levam à perdição, porque nós não sabemos que possuímos esses pecados. É obra do Espírito Santo pegar os pecados inconscientes e torná-los conscientes, ou seja, nos convencer deles, e a partir desse momento nós podemos então confessá-los e pela graça de Deus sermos perdoados. E o verso 11 diz, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Verso 12, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. O meu conforto e o meu consolo é que tudo que eu e você precisamos, nós recebemos em Jesus Cristo. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Que promessa maravilhosa! Na parte de quinta-feira, os que desprezam a autoridade, os que desprezam o claro assim diz o Senhor. E o mesmo apóstolo Pedro, aqui na mesma carta que ele escreveu, na segunda carta, capítulo 2, ele fala daqueles que desprezam a autoridade. Que autoridade? Desprezam a autoridade de Deus, desprezam a autoridade dos pais e desprezam a autoridade dos líderes religiosos.
Eu convido você para abrir a Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 2, vamos ver o verso 1 até o verso 17. Aqui nós lemos: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduziram encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pedro claramente está falando dos últimos dias, quando falsos ensinadores, falsos doutores, falsos profetas introduziriam heresias de perdição no meio do povo de Deus. Quanto mais próxima está a volta de Jesus, Satanás está irado, trabalhando para introduzir heresias no meio do povo de Deus e bloquear o reavivamento verdadeiro, o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia. Satanás quer impedir este grande reavivamento para também conseguir impedir a grande conversão da grande multidão. Mas, queridos, Deus tem o seu fiel remanescente, que não despreza a autoridade de Deus, que não despreza a autoridade dos pais, que não despreza a autoridade dos líderes religiosos. Aqui diz ainda na segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 2 em diante: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Blasfemado será o caminho da verdade. Verso 3: E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e se Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Pedro está fazendo aqui um relatório, mostrando a graça divina, mas também a intolerância de Deus com a vida profana. Aqueles que, assim como os que viveram no pecado antes do dilúvio, foram destruídos pelo dilúvio. Aqueles que nos dias de Ló viviam em Sodoma e Gomorra de forma ilícita, sexualmente promíscuos, Deus os destruiu, mas lembrou-se de Ló. Percebam que no meio daquela cidade ímpia e promíscua, Sodoma e Gomorra, Deus observou a vida de Ló. Queridos, Deus observa a sua vida, a minha vida. Deus não está alheio, Deus não está longe de nós. Deus observa um a um dos seus filhos. Deus vê como vivem os ímpios e Deus vê como vivem os filhos de Deus nesta terra. Deus vê aqueles que são sinceros de coração, aqueles que buscam santidade, aqueles que buscam diariamente viver em comunhão com Deus. Deus enxerga, Deus presta atenção nestas coisas. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, mas salvou Ló, enviando os anjos para a casa de Ló, puxando Ló pela mão, arrastando para fora da cidade para salvá-lo. Assim Deus quer também salvar você. Deus não vai permitir que você morra juntamente com os ímpios. E aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 8, falando de Ló, diz: Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Você geme, você chora, você clama a Deus quando você vê a impiedade dentro da igreja, fora da igreja, quando você vê a mornidão, quando você vê as pessoas vivendo em pecados voluntários, pecados conscientes. Você sofre, você aflige a sua alma, exatamente como Ló fazia. Vou repetir o verso 8: Porque este justo, Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Louvado seja Deus! Deus faz diferença sim entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. E o verso 10: Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam
em concupiscências da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos e obstinados, não receando blasfemar das dignidades. E o verso 14: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando, ou seja, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição. Você consegue ver como já nos dias de Pedro descrevia os ímpios dentro e fora da igreja? É incrível, queridos, percebermos aqui no verso 14 que já nos dias de Pedro, já no primeiro século, existiam pessoas dentro da igreja com olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, enganando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são chamados filhos de maldição. Queridos, hoje não é diferente. Hoje a situação da igreja está pior do que naquele primeiro século. Deus está procurando o remanescente fiel, escolhido para ser selado pelo selo do Deus vivo e batizado pelo Espírito Santo. E no verso 15 lemos: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. E o verso 16: mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Deus falou com Balaão, ele era um profeta, ele foi um profeta de Deus, mas ele apostatou. É possível você ser um pastor, é possível você ser um ancião, é possível você ser um homem e uma mulher de Deus e apostatar, é possível. Balaão apostatou. Ele foi usado por Satanás para amaldiçoar o povo de Israel, e ele foi aborrecido por Deus, e ele foi morto, e ele está perdido. Queridos, nós temos que fazer firme a nossa vocação, nós temos que lutar pela nossa salvação e pela certeza da nossa salvação diariamente. Aqui diz o verso 16, eu vou ler novamente, falando de Balaão: mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta, mas ele se perdeu da mesma forma. Verso 17: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Quando nós lemos segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 17, nós entendemos que nós não somos como os antediluvianos, nós não somos como os sodomitas lá em Sodoma e Gomorra, nós não somos como Balaão, o profeta apostatado. Deus nos chamou para sermos como Noé, como Abraão, como Ló. Embora existam cristãos que sejam fontes sem água, árvores sem fruto, nuvens levadas pela força do vento, e estejam sendo reservados para a perdição, mas você foi chamado pela graça do meu Senhor Jesus Cristo. Você foi convidado para se aproximar de Jesus Cristo e se deixar restaurar em você a imagem e a semelhança divina que foi perdida pelo pecado. Jesus Cristo quer fazer esta restauração em você. Jesus Cristo quer dar para você o caráter dele. Jesus Cristo quer dar para você o fruto do Espírito Santo, que são todos os traços de caráter de Jesus Cristo que serão implantados em você, para que você seja um Abraão, para que você seja um Noé, para que você seja um Ló, para que você seja um homem e uma mulher de Deus, caracterizados pelo batismo do Espírito Santo, selados pelo selo do Deus vivo. Jesus Cristo tem hoje, meu querido irmão, este grupo remanescente vivendo na terra, esperando a volta de Jesus Cristo. E você faz parte deste remanescente. O meu desejo e a minha oração é que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, selando você na salvação plena, na certeza da salvação em Cristo. Jesus Cristo te abençoe, Jesus Cristo te proteja, Jesus Cristo te dê a paz.